Imagine um homem cujo nome pouco importa agora, desempregado, afogado em dívidas e sem perspectiva alguma de conseguir trabalho. Ele vasculha anúncios de emprego desesperadamente, mas as portas estão todas fechadas e parece que o universo conspira contra ele. As contas se acumulam, a pressão aumenta e ele se vê encurralado até que surge uma oferta de emprego com um pastor de uma seita satânica. É como se o próprio abismo estendesse sua mão, oferecendo uma saída aparentemente milagrosa. É nesse momento de fraqueza que ele se depara com uma proposta sedutora, uma oferta tentadora de alívio imediato. Mas essa oferta vem com um preço que ele ainda não compreende, mas que logo descobrirá ser mais alto do que jamais imaginou. Você que é inscrito do canal, aceitaria essa proposta? Deixe nos comentários para que venha saber. Espero sinceramente que você nunca tenha a má sorte de encontrar uma seita em sua vida. Não direi meu nome nem onde moro, embora há muito tempo posso dizer que eu morava na Ceilândia, no Distrito Federal. O que aconteceu comigo foi em 2012. Eu trabalhava em um supermercado bem conhecido na Ceilândia Sul, mas fui demitido por alguns problemas e fiquei desempregado. Estava tendo dificuldades para encontrar algo novo, passei vários meses procurando emprego, mas as portas estavam literalmente fechadas para mim. Naquela semana, na busca desesperada e sem sucesso, me sentia mais angustiado porque o dinheiro da rescisão que me deram estava acabando. Enquanto eu caminhava pelas ruas do QNP 19, perguntando nos lava-rápidos se precisavam de algum ajudante, notei de relance que alguém me seguia. Fiquei nervoso, pois tem certos lugares ali que não é muito seguro. E quando me virei, vi que era um conhecido que não via há muito tempo. Não direi seu nome, mas o jovem foi muito gentil e me perguntou se eu estava procurando trabalho. Obviamente respondi que sim, e com urgência, ele muito seguro, me disse que seu pastor estava procurando pessoas para ajudar na igreja e me deu um número para entrar em contato. Fiquei muito feliz e agradeci. Depois voltei para casa com uma pequena esperança de que aquele pastor me contratasse. Naquele mesmo dia, liguei e uma voz de homem mais velho atendeu com um tom rouco. Pedi informações e ele me deu um endereço no bairro Guariroba. No dia seguinte, fui vestido formalmente e quando cheguei, encontrei uma casa normal de 2 andares, bastante luxuosa. Ao entrar, percebi que era uma igreja, mas não uma igreja cristã. Na entrada, tinha um letreiro com um nome muito estranho e grande, com cerca de 2 metros. O pastor me recebeu e explicou que o trabalho seria limpar a igreja 2 dias por semana e buscar animais de rua, cachorros, gatos, enfim. O salário era muito bom. Eu nunca ganharia aquele valor onde eu trabalhava anteriormente, e isso me convenceu. Comecei naquele mesmo dia pensando que ia limpar a igreja, mas ele disse que iríamos buscar animais. Pensei que seria apenas ir à rua e pegar um cachorro para levar, mas não foi bem assim que aconteceu. Em um furgão Fiat Ducato, fui com vários homens para as redondezas da cidade. Lá buscamos 10 cachorros e 2 gatos. Os cães tinham que ser grandes e os colocamos em gaiolas velhas e enferrujadas. Demoramos cerca de 5 horas e na volta eles os colocaram lá e eu fiquei fazendo a limpeza. Eu tinha que ir embora antes do anoitecer, no máximo às 17 horas. Após alguns dias, notei que quando chegava, havia manchas de sangue no altar e órgãos desses animais. O lugar estava completamente ensanguentado e parecia que, ao finalizar, limpavam rápido. Enfim, passei vários dias limpando a casa, encerando o chão, as velas, as figuras de demônios, os bancos, até que em um sábado, novamente pediram mais animais, desta vez seriam galinhas pretas. Eles me pediram para ir à meia-noite, para ser mais preciso. Fomos a um lugar cheio de galinhas, parecia um pequeno criadouro. Entramos pela parte de trás e começamos a pegar muitas e muitas galinhas, mais de 50, acredite. Quando voltamos, eram 3 ou 4 horas da manhã, eles as colocaram lá e eu voltei para casa. Nos domingos, havia missas e eu descansava nesses dias. Tudo corria normalmente dentro do possível. O sacerdote não atrasava meus pagamentos e sempre foi muito pontual. Continuei fazendo a limpeza e capturando animais por um ano inteiro. Em uma tarde, enquanto limpava, o pastor me ouviu falando com uma imagem de escultura da igreja e começou a rir um pouco.
Ele me disse seriamente que estava pensando em algo e me propôs entrar nessa religião, ou seja, trabalhar para eles, mas também acreditar em Satanás. Ele prometeu que nessa religião eu teria proteção para o corpo, prosperidade econômica e proteção contra a bruxaria e outras coisas. Fiquei pensando por vários dias enquanto esses pedidos de animais para sacrifício se tornavam mais específicos. Agora eles não queriam apenas aves. Ele dizia que a cada alguns anos eles pediam diferentes sacrifícios. Agora eles queriam porcos pequenos, porcos grandes, galinhas pretas, cabras e esse tipo de animal. Era difícil para mim consegui-los, mas nós conseguíamos. Quando o pastor me perguntou novamente se eu queria entrar neste culto, eu disse que sim. Ele só me avisou que haveria um custo para o ritual de batismo. Eu fui à igreja em um domingo, algo que nunca tinha feito antes. Quando cheguei à igreja já havia pessoas com túnicas pretas sentadas nos bancos. Não dava para ver o rosto delas. Quando cheguei, me colocaram na frente do altar, em frente a uma figura gigante do demônio. Disseram algumas palavras para mim e então realizaram uma pequena missa. Depois fomos para o rio Paranoá, em plena meia-noite. Formamos um círculo, eu estava no meio. O sacerdote pegou um pouco de água do rio e me derramou em diferentes partes do meu corpo. Também começou a cortar uma galinha pelo pescoço e com seu sangue me banhava da cabeça aos pés. Na hora passou pela minha mente que isso era uma péssima ideia, mas já estava ali. Ao terminar, eu era oficialmente um membro deste culto satânico. Com o passar dos dias, meu salário diminuiu. Perguntei por que não estavam me pagando o combinado. Foi quando ele me disse que o ritual e o batismo custaram R$ 5.800 e que estavam me descontando até que eu pagasse. Isso me pareceu injusto. Fiquei com raiva, porque ele nem mesmo tinha mencionado isso antes. Mas, de qualquer forma, comecei a usar amuletos que eles me deram, como pentagramas, amuletos para a sorte e colares do demônio. Isso parecia funcionar porque eu estava ganhando muito dinheiro. Comecei até a encontrar dinheiro na rua e o chefe me disse que eu estava pronto para fazer trabalhos mais difíceis. Isso significava que não íamos mais roubar animais, agora ele me pagaria mais, mas eu seria pago para desenterrar corpos nos cemitérios. Para encurtar a história, nas madrugadas eu ia nos cemitérios, pagava aos vigias e desenterrava os túmulos. Às vezes eu tinha que levar todos os ossos de um corpo. Em uma ocasião, me pediram para trazer o corpo de uma mulher que havia morrido de forma violenta em um acidente de carro. Fui falar com vários vigias de diferentes dos cemitérios, até encontrar um que tinha a informação que precisávamos. Este vigia foi nosso cúmplice por muito tempo. Ele perguntava para os familiares como as pessoas haviam morrido e marcava as tumbas para nós. O pastor dizia que esses corpos que haviam sofrido eram os melhores para entregar ao demônio, já que suas almas estavam em sofrimento. Em uma madrugada, tirei o corpo de uma mulher que havia morrido em um assalto. Depois de pegar os restos e colocá-los na caminhonete, começaram a acontecer coisas muito estranhas. Eu ouvia lamentos nas missas e depois começaram em minha casa, quando eu dormia. Sonhava com essa mulher chorando em um canto, e ao me aproximar dela, ela me mostrava o buraco da bala no peito. Os dias se passaram. O sacerdote percebia que eu estava diferente e dizia que tinha um morto preso a mim. Antes eu não acreditava tanto, mas essa mulher não me deixava em paz. Agora eu não a via mais nos sonhos, mas podia vê-la pelo canto do olho. Era claramente aquela mulher que eu sonhava quase diariamente, sempre chorando e mostrando aquele buraco no peito. Para me livrar dessa alma penada, fizeram uma missa em uma caverna que fica em Formosa, também em plena madrugada. Tudo isso era feito à noite, porque nessa hora o mal está mais presente. Começaram a rezar sempre com aquelas túnicas negras. Depois passaram um gato preto e uma galinha preta pelo meu corpo. Dizem que esses animais podem absorver todo tipo de energia negativa. Quando terminaram de me limpar, senti como se o gato tivesse levado parte daquela alma penada, assim como a galinha, e então a sacrificaram. Os envolveram em uma bolsa preta e os jogaram no fundo da caverna. Eu me senti melhor. Com o tempo,
comecei a ganhar mais dinheiro e a ir mais frequentemente às missas negras, que eram realizadas em cavernas. Essas missas eram feitas para entregar suas almas ao demônio, para que ele os enchesse de riqueza e poder. As missas eram realizadas no escuro, apenas iluminadas pela luz fraca das velas. Tínhamos que nos vestir de preto, incluindo as roupas íntimas. A cor preta significava para eles o poder das trevas. Vi como sacrificavam muitos animais, cortando-os ao meio e se banhavam em seu sangue. Ou melhor, nos banhávamos. Depois de 2 anos, começaram a pedir pessoas, sim, pessoas. Me disseram que este ano teríamos que sequestrar humanos. Obviamente também pagariam mais. Na noite em que isso aconteceu, saímos de madrugada e procuramos pessoas pelo Distrito Federal com um furgão Fiat Ducato. Encontramos um morador de rua e o levamos. Toda essa situação me deixou muito perturbado. Embora o pagamento fosse bem alto, é vergonhoso ter que admitir isso, mas sequestrávamos essas pobres pessoas que não tinham família ou eram bêbados que estavam caídos na rua e os levamos para a igreja satânica. Eles eram mantidos em cativeiro, em uma cisterna vazia, obviamente. Dávamos a eles pouca comida e os mantínhamos constantemente dopados. Aquela cisterna tinha um cheiro que causava vontade de vomitar. Eles faziam suas necessidades lá e comiam também. Essas pessoas simplesmente serviam como sacrifício humano. O primeiro sacrifício desse tipo que vi foi este. Chegamos de madrugada, às 2 ou 3 da manhã, em uma caverna. Nos aprofundamos nela, acendemos as velas, colocamos nas paredes ao redor e algumas no fundo. A luz era muito suave e todos estavam vestidos com túnicas, o que me deu um arrepio. Nos encostamos na parede e nos seguramos pelas mãos, formando um círculo. Recitamos algumas orações à figura grande do maligno que estava no meio. Depois de meia hora recitando essas orações, o ambiente começou a ficar pesado e frio. Minha cabeça doía por causa da grande quantidade de energia emanada da figura central, esse demônio com corpo de cabra. O sacerdote era encarregado de oferecer esse sacrifício ao demônio. O pastor passou pelo meio junto com um morador de rua totalmente dopado, com sua túnica preta. Ele pegou uma adaga enquanto nós rezávamos. Ele tirava a roupa da pessoa e começava a fazer cortes profundos em seu corpo, nos pulsos, pernas, tornozelos, pescoço, deixando o pobre homem vazio. Ele nem mesmo estava ciente de sua própria morte. Quando terminou, havia um silêncio avassalador, um silêncio completamente doentio. Eu me sentia muito enjoado e com dor de cabeça. Nunca tinha presenciado esse tipo de ritual antes. Estava doente, mas o Senhor das Trevas parecia nos proteger. Parecia que ele nos enchia de riquezas. Nunca nos faltou nada e ao pastor estava indo muito bem. Ele tinha caminhonetes, carros, lojas, imóveis por todo o Distrito Federal, entre outras coisas. Nos poucos anos em que estive nessa seita, participei de inúmeras missas negras e rituais satânicos. Vi e experimentei muitas coisas. Tínhamos rituais que acabavam com nossa energia. Não consigo explicar isso em detalhes, mas nos rituais violentos, havia pessoas que pediam coisas grandes e o preço era se autoflagelar. Os chicotes tinham pequenas facas amarradas e cortavam profundamente a pele. Eu só podia ver a cara de sofrimento dessas pessoas a cada golpe. Suas costas ficavam dilaceradas, desfigurando essa parte do corpo. Eles deixavam o sangue escorrer no altar. Eu podia ver até pedaços de carne daqueles que participavam. Alguns deles, com anos de experiência nisso, tinham cicatrizes gigantescas em seus corpos. Mas todos eles tinham caminhonetes, carros e grandes negócios. A maioria das pessoas nesse culto era do Distrito Federal, mas também vinham de diferentes estados. Continuei trabalhando, limpando a igreja. Embora não gostasse mais, porque era a época em que o altar tinha um cheiro de podridão por conta dos pedaços de carne, dos crânios que muitas vezes não eram limpos direito, dos animais que tínhamos que deixar por vários dias e aquele cheiro era insuportável, mas o pagamento era muito, muito bom. Se você se perguntasse de onde vinha aquele dinheiro, era porque o padre fazia bruxaria com demônios, fazia pactos com eles e outras coisas esotéricas. Por essas razões, eles precisavam de sacrifícios de animais e pessoas. Ele cobrava uma fortuna por qualquer trabalho de bruxaria ou pactos. Ao contrário dos bruxos e magos, ele fazia isso com o poder de Satanás.
Mas depois de ver tudo isso por muitos anos, aparentemente minha cabeça não aguentou mais. Comecei a ter ataques de ansiedade e desenvolvi depressão por causa de tudo o que havia experimentado e como aquela seita era muito forte. O 5º ano foi um ano especial para essa religião. Foi quando diferentes satanistas de diferentes países vieram. Parecia ser uma religião enorme. A coisa especial sobre isso era que um oráculo ou vidente visitava cada uma dessas igrejas satânicas. Quando chegou a nossa vez, o pastor nos expulsou. Só os 3 tinham que estar lá, o oráculo, o pastor e ele. Quando terminaram e saíram, ficou claro. O pastor fez uma chamada, chamou a maioria das pessoas e nos convocou à noite. Ele fez uma missa diferente, uma missa que falava de libertinagem, sexo e desobediência. Ele falava tanto sobre como poderíamos ter mais poder, mas havia um preço a pagar. O pastor comentou que precisávamos de mulheres. Sim, mulheres para sacrificar nos rituais. Então eu fiz isso. Saí da Ceilândia com o mesmo furgão e fomos para lugares diferentes. Dirigindo por uma rua completamente escura, encontramos a oferta perfeita. Ela era uma prostituta que trabalhava na região. Era por volta das 10 horas da noite. Ela estava em pé em uma rua. A chamamos. Quando ela se aproximou, ela tinha cerca de 20 anos, bem jovem. Conversamos com ela sobre o lugar, mas só mencionamos isso. No início, ela não quis, mas depois aceitou. A levamos e a trouxemos para a igreja. Quando chegamos, tinha mais de 100 pessoas de túnicas pretas no meio do mal. Iluminadas apenas por velas, ela tentou escapar. Todos nós a pegamos e, entre vários homens, a limpamos. Eles a mergulharam em uma banheira de água com panos e a esfregaram até sair toda a maquiagem. Ela tinha que parecer decente para o anjo caído. O estranho é que não houve missa. Estávamos todos de túnicas pretas, segurando um par de velas acesas. Eu pensei que haveria algum ritual, mas o padre apenas a levou para um quarto e a tomou sexualmente. Estávamos cantando um mantra. Enquanto isso, não sei o que mais aconteceu com o padre. Você podia ouvir os gritos dela, mas eram gritos de terror, de tortura. Quando o padre saiu, ele apenas foi para uma bandeja de água e lavou as mãos. Nunca soube o que aquele gesto significava. Pouco depois a mulher saiu com um rosto assustado, mas aparentemente ela tinha sido muito bem paga, e a levaram de volta para onde a encontraram. O padre ficou na frente do mal e se ajoelhou. Continuamos com os mantras e depois acabou. Esse foi o ritual. Muitos desses membros da seita estão por aí há muitos anos. Eles dizem que a cada poucos anos o demônio pede coisas diferentes. Eu estava apenas começando a perceber isso. Passaram-se mais alguns anos e continuei trazendo mais pessoas para o pastor. Continuamos com os sacrifícios nas cavernas da região. Nunca esquecerei a sensação da energia totalmente pesada nessas missas e nessas cavernas. Era como se alguém, ou algum demônio, estivesse lá, presente. Você podia sentir isso por causa de como o ambiente era gélido, por causa do ar pesado que nos tocava, além de todo o ambiente. As velas faziam a escuridão dominar mais território. Mal dava para ver os cânticos, as rezas, os sacrifícios, aqueles que batiam em sua pele até triturá-la e outras coisas macabras. Naquela seita já havia sido suficiente. Eu já estava lá por muitos anos e nem mesmo conseguia mais dormir. Sonhava com pessoas mortas, com demônios. Uma noite sonhei que ele se manifestava para mim. Era quando o morto se levanta. Eu estava diante de um espelho e aquele demônio estava atrás de mim. Acho que ele estava me protegendo. Mas eu não aguentava mais. Desenvolvi doenças mentais, tudo por ver as coisas macabras que essa seita fazia. Os níveis da minha ansiedade e depressão estavam bem altos. E quando pensei que já tinha visto de tudo, uma vez cheguei à igreja para assumir meu turno. Estava limpando quando vários irmãos entraram carregando um deles. Umas ruas atrás, ele tinha levado 27 tiros no corpo. Havia boatos que ele estava vendendo coisas ilícitas. Pegaram aquele irmão, que deixou um rastro de sangue. Os nervos me dominaram e eu só perguntei que merda tinha acontecido com ele. Não me disseram nada, apenas me ignoraram. Colocaram-no na frente do demônio e começaram a rezar. Por um minuto, nada mais. Depois o colocaram em uma caminhonete e o levaram para o hospital. Para tantos tiros. Não parecia estar perdendo muito sangue. Apenas pingava um pouco pelos orifícios. Além disso, ele estava consciente. Pensei que perderia a vida.
Quase ninguém pode sobreviver a 27 tiros, mas ele foi um dos poucos. Segundo eles, ele salvou a própria vida. Ele ficou muitos meses se recuperando e, depois de um ano, estava bem, embora com várias sequelas, mas estava bem. Após eu subir de nível, quando completei 7 anos. Os sacrifícios se tornavam cada vez mais frequentes. Homens, mulheres, animais. O pastor realizou uma missa negra na igreja. Acomodamos tudo, mas aqui foi quando ele começou a nos pedir para colocar símbolos satânicos nas paredes com sangue de animais. Sacrifiquemos alguns galos pretos e pintamos a parede com o sangue deles. Usamos pincéis para ajudar. Depois disso, apagamos as luzes e acendemos as velas. Colocamos um galo preto e um porco pequeno, aparentemente recém-nascido, cortados ao meio. Começamos com os mantras por cerca de 1 hora. O sacerdote não se levantava. Estava ajoelhado, rezando. Depois de 1 hora, chegou uma prostituta. Ela não sabia o que a esperava. Chegou a 1 hora da manhã. Eles a pegaram. E ao nos ver entre as velas e as túnicas negras, ela tentou fugir. A seguraram, a sedaram, não sei com o que, mas provavelmente algo forte, e a amarraram as mãos, parada no meio do homem-bode. A cercamos formando aquele círculo, mas agora, em vez de nos segurarmos pelas mãos, tínhamos uma vela em uma mão e uma pequena espada na outra. Alguns tinham pequenas adagas, pensei no pior. Aquela mulher recebeu todo o sangue extraído do galo preto antes de ser despida. Nós continuamos recitando o mantra e o pastor continuou tirando e espremendo aquele galo. Parecia que ele estava torcendo para tirar tudo. Depois, ele agarrou a parte de trás do porco e o espremeu. O sangue saía como o suco de qualquer fruta. Aquela mulher parecia estar muito inconsciente. O sangue cobria toda a cabeça dela, escorria pelo peito, pelo estômago, até chegar aos pés. O sacerdote se ajoelhou e começou a limpar com a língua. Passou pelos tornozelos, entre as pernas, até chegar ao rosto. Depois a virou e fez o mesmo. Ele havia consumido todo o sangue que havia derramado nela. Senti náuseas e queria vomitar. Continuamos com o mantra. Passou uma cabra com pequenos chifres. Estava morta? Disso tenho certeza, porque vi quando tiraram a vida dela. Na manhã seguinte, o sacerdote pegou uma espada e, num único movimento, cortou-lhe a cabeça. Mandou outros membros limparem a cabeça ali mesmo. Eles tiraram os olhos, tiraram tudo. Deixaram-na como se fosse uma máscara vazia por dentro. Enquanto eles preparavam isso, o padre começou a dizer que naquela noite o que esperávamos há muito tempo iria acontecer. Suas palavras cheias de emoção e motivação começaram a encher nossos corpos de energia, mas tínhamos sido instruídos a não parar de recitar os mantras. Já estávamos há cerca de 1 hora nisso. Às 3 horas em ponto, vi como ele passava aquela cabeça de cabra e a colocava como máscara. Parecia gostar do trabalho de colocá-la. Era muito pequena e mesmo assim ele a usava. Eu podia ver seu pescoço. O pastor se ajoelhou diante da figura gigante por vários minutos e depois se levantou, como se alguém o tivesse segurado pela cintura e levantado. Ele se virou rapidamente para nós e o ambiente começou a mudar. Sentimos um frio extremamente intenso, como se uma explosão de gelo tivesse vindo do nada. O ar começou a ficar muito pesado. Era difícil respirar um pouco. Pensei que fosse meu ataque de ansiedade, mas ouvi meus colegas ao lado e atrás de mim tentando respirar. Me senti tão sufocado que pensei em tirar a túnica do rosto, mas um colega me segurou pela mão. Ele sussurrou: "Não faça isso. Continuemos." Tentei me controlar, mas não conseguia. O pastor estava no meio. Algo extremamente paranormal aconteceu aqui. A cabeça que ele colocou como máscara começou a se fundir com a pele dele. Havia um som estranho, um pequeno estalo, como se a pele do sacerdote estivesse se rompendo e a pele da cabra estivesse se unindo a ele. A pele da cabra estava se esticando. A luz fraca não me permitia ver muito bem, mas eu percebia que o pescoço do sacerdote estava com uma pele animal. Parecia que a cabeça havia crescido. Quando tudo isso terminou, a cabra começou a fazer barulhos, a gritar, com a língua de fora, fazendo um som furioso e ensurdecedor, o que fez com que, em um desses gritos, ele mordesse a própria língua e a cortasse. Ela caiu no chão. A cabra estava lançando seus brados quando, de repente, simplesmente caiu e ficou em silêncio. Naquele momento, todas as velas que tínhamos nas mãos se apagaram.
Foi uma rajada de vento gelado que as apagou. Apenas as que estavam no altar estavam acesas. Estávamos no escuro. Apenas um par de velas do altar nos iluminava. Aquela luz fraca permitia ver um pouco da cabeça, e notei como os chifres dela cresceram. Quando prestei mais atenção, pude sentir que o quarto estava completamente gelado. Era possível ver a respiração da besta e o vapor saindo de seu nariz e boca. Aquela criatura morta estava respirando, assim como nós. Eu já nem sentia o frio. A adrenalina estava a mil. A energia emanada por essa besta era poderosa, extremamente violenta e pesada. Vi como todos começaram a se ajoelhar. Eu também me ajoelhei. Ajoelhamo-nos diante do encarnado. Não podia acreditar. Não queria mais estar ali. Aquela besta andou entre nós dando passos calmos. Quando chegou ao meu lugar, apenas fechei os olhos. Podia ouvir as gotas de sangue caindo no chão. Sua presença era imponente, como se me obrigasse a ficar ali ajoelhado. Nem sequer conseguia mexer um dedo. Quando passou por todos nós novamente, voltou ao centro e nos ordenou que nos levantássemos. Quando o fez, vi como ele pegou uma vela e a colocou na frente da mulher, tocando-a com o dedo no nariz. A mulher acordou, mas não se assustou nem disse nada. Parecia estar fora de si. A besta a soltou e ela vestiu suas roupas, mas seus movimentos eram frios, como se estivesse sonâmbula. Percebi claramente que ela não piscava. Ela se vestiu e caminhou até a saída sem dizer uma única palavra. Parecia que ela estava em transe. A besta então virou-se para seu altar e começou a apagar as velas uma por uma com seus dedos. Novamente ele nos encarou e a vela que segurava se aproximou do seu rosto. Não consegui ver claramente, mas parecia que a cabeça tinha vida própria. Dava para perceber que ela respirava pelo nariz e pela boca. Depois, aproximou os dedos da vela e a apagou. Estávamos agora completamente no escuro. Contudo, não paramos de recitar o mantra. Alguns segundos se passaram quando ouvimos um urro daquela criatura e então um som seco. Ficamos no escuro por alguns minutos até que o pai falou: "Ele se foi." Paramos de recitar o mantra e acendemos as luzes. Vi que o animal mutilado e sua cabeça, com os chifres bastante pequenos, estavam lá. Parecia que os chifres tinham crescido quando o maligno apareceu. Começamos a celebrar o ritual e nos embriagamos até o amanhecer. Tive que limpar tudo e enterrar o corpo do animal, assim como sua cabeça. Não sei como o pai a tinha colocado, pois ela parecia muito pequena, mas a enterrei. 1 ano inteiro se passou desde então e os sacrifícios de animais e pessoas diminuíram. Disseram-me que todos esses sacrifícios foram necessários para que ele encarnasse por alguns minutos. Fiquei feliz em saber que estava indo bem, apenas limpando e sendo bem pago. No entanto, durante uma missa negra, o padre começou a pedir por crianças. Quando ouvi isso, recusei categoricamente. Não disse nada, apenas desapareci da seita. Eles vieram me procurar e não era para conversar precisamente. Fui espancado, ameaçado e quase acabei sendo um sacrifício. Terminei com o rosto inchado e me arrancaram um olho. Tive que concordar em voltar à seita. O padre falou comigo e disse que se eu tentasse escapar novamente, ele me mataria. Nesse culto não se sai, pelo menos não com vida. Assim voltei à igreja nos primeiros dias, machucado para limpar as bancadas e os demônios. Certa madrugada, durante um sacrifício em uma caverna, escapei sem que ninguém percebesse. Desci pela parte de trás daquele monte e, como pude, fui para casa. Peguei um táxi e disse para onde ir. Cheguei e disse para esperar alguns minutos que eu pagaria. Peguei meus documentos e outras coisas importantes e fui para o aeroporto. Comprei passagens e não me importei com os móveis, nada disso importava. Economizei bastante com os salários e com aquele dinheiro mudei para outro estado, um estado bastante afastado da Ceilândia. Mudei todos os meus documentos, mudei meu nome e até mudei meu visual. Já faz alguns anos que moro aqui e ainda sofro de ansiedade. Mas estou certo de que talvez ainda estejam me procurando ou talvez não. Estou contando isso aqui no canal Narrativas de Terror, caso alguém me encontre morto, para que saibam minha história. Mesmo sendo anônima, espero que isso os ajude a recusar, caso alguém os convide para uma seita satânica ou qualquer outra seita. Todas são perigosas, nunca aceitem tal convite, pois o preço vai ser bem alto.
Obrigado por me ouvirem e inscrevam-se no canal do nosso amigo Narrativas de Terror e o ajude a crescer. Até o próximo vídeo, amados.